Boa noite, hoje vamos fazer mais uma live. Hoje eu vou falar da minha trajetória, curso, como surgiu todo esse trabalho com o visagismo. E espero que os comentários funcionem direito, porque aí eu posso responder algumas perguntas. E eu vou falar um pouquinho de como foi todo esse trabalho desde meu tempo estudando em Londres até aqui no Brasil. Eu trabalho com o Senac antes como professor e vamos lá, né? Então, boa noite todo mundo. Boa noite. Olha, Silvia, tudo bem? E esperar as pessoas entrarem para eu começar, né? Eu acho que muitas pessoas, vocês já sabem um pouco sobre a minha história, mas muitas pessoas não sabem, né? Que me conheceram há pouco tempo, conheceram pouco tempo o visagismo e não sabem exatamente de onde veio tudo isso, como surgiu. E eu percebo que hoje em dia se fala muito sobre o visagismo e é uma palavra que as pessoas ouvem, quase todo mundo já ouviu falar de visagismo, especialmente quem é do meio da beleza, mas ainda há muita confusão, né? E oi, Rachele, tudo bem? Parabéns para você que conseguiu terminar o curso agora, tem seu certificado, vai começar a pôr em prática, né? Então, cada vez mais pessoas pondo em prática, tendo esse conhecimento. Bom, quem sou eu? Eu sou filho de um inglês e de uma americana, nasci no Brasil, mas toda a minha educação, toda a minha formação foi feita na Inglaterra e nos Estados Unidos. E desde muito pequeno, desde os 5, 6 anos, eu tinha paixão pelo desenho. Desenhava em todo lugar, desenhava sem parar. E só que era assim como qualquer criança, era um gosto. É como criança que gosta de jogar futebol, mas não, talvez tenha algumas ideias de ser jogador de futebol, mas a maioria não leva isso realmente muito a sério, né? Oi, Cris, tudo bem? E aos 10 anos e meio, meus pais resolveram que seria melhor para eu e meu irmão ir para a Inglaterra, numa escola internato, porque eles acreditavam que o sistema de educação era melhor, isso é normal para o inglês pensar isso, né? E então nós fomos para uma escola internato, um internato na Inglaterra. Eu tinha 10 anos e meio, ficávamos lá 3, 4 meses, voltávamos 2 vezes por ano. Meu pai trabalhava na Alpargatas naquela época e a empresa dava 2 passagens para cada, aliás, uma passagem ida e volta para cada filho de inglês, para que eles pudessem mandar para a Inglaterra e uma outra vez meu pai pagava a viagem. Isso facilitou as coisas para eles. E nesse processo, primeiro nós fomos com meus pais e depois nós íamos sozinhos. O meu irmão tinha 1 ano e meio mais velho, mas na realidade eu cuidava dele mais do que ele que me cuidava. E viajando sozinho, eventualmente, quando nós tínhamos uns 14, 15 anos, a gente ficava sozinhos em Londres,
no hotel 2 ou 3 dias, entre o tempo que o avião chegava em Londres e o tempo que abria a escola para que a gente fosse para a escola. E isso foi nos anos 60, 1965, 1964, em que estava começando toda aquela coisa do swinging 60s que eles falavam em Londres. Londres se tornou o centro cultural do mundo e onde estava sendo colocando em andamento uma revolução cultural na música, nas roupas, no cabelo. Era um tempo muito excitante, né? Só que era muito inocente. Não tinha essa estrutura, vamos dizer, que existe hoje, e big business, né, como se fala, grandes empresas. Eram pequenas boutiques que começaram a aparecer em Londres, numa rua chamada Carnaby Street, e começaram a colocar em prática uma ideia que estava surgindo, que era a liberdade de expressar através do roupas e do cabelo. E isso era uma mudança radical no pensamento, porque é difícil para quem tem 20 ou 30 anos entender muito bem isso. Mas nós não tínhamos liberdade de nos vestir do jeito que a gente queria. Naquela época, no Brasil, usar uma calça jeans era um sinal de liberdade. Hoje todo mundo usa jeans, usa até jeans para ir trabalhar. Mas naquela época era uma coisa. E ter uma calça Leo, uma calça Levi's, era o máximo. Mas aí, em Londres, estava surgindo mais do que isso. Uma possibilidade de uma expressão realmente personalizada. E isso me marcou profundamente. Além de todas mudanças na música, tudo que estava acontecendo lá. Mas todo esse tempo eu estava numa escola extremamente conservadora, tradicional, uma escola chamada Rugby, onde foi inventado o jogo de rugby e que tinha 400 anos, tinha completado em 400 anos em 1967. Então havia um conflito imenso na minha cabeça entre, por um lado, um rigor na educação, era uma educação boa academicamente, mas extremamente rigorosa. A gente não tinha liberdade para nada. E eu comecei a cansar com isso e eu resolvi que eu queria fazer a faculdade nos Estados Unidos. E eu resolvi ir para os Estados Unidos e, por sorte, eu fui aceito numa universidade, que eles chamam college, que é Haverford College, que é uma das melhores dos Estados Unidos. E eu fui lá pensando que eu ia estudar matemática. O que tem matemática a ver com tudo que eu fiz na vida? E era que eu estava pensando porque o gosto pelo desenho, a pintura, era mais um hobby. Ninguém falava seriamente em ter uma profissão como artista. Eu nem pensava em ser artista, eu não sabia o que era ser artista. Não conhecia nenhum artista, não conhecia ninguém que criava verdadeiramente. Apesar de vir de uma família que tinha artista. Eu tenho meu bisavô, aliás, meu tataravô, era um cabeleireiro, isso em 1820 mais ou menos. E a filha dele
casou com meu bisavô, que veio para o Brasil para começar. Ele era farmacêutico. E o primo dela era um grande artista. Ele era um retratista. Tem quadros em museus na Inglaterra e tudo mais. Era muito bem conhecido. Thomas Dugdale, o nome dele. Mas eu não sabia o que era artista. E todo mundo falava, artista morre de fome, etc. Então eu não levava isso a sério. Só que são coisas que acontecem na vida. São coisas pequenas que mudam sua vida. E no verão, entre o final da minha semestre, o meu último semestre na escola na Inglaterra, e o início da universidade, nós fizemos uma viagem e fomos para Paris. E quando eu cheguei em Paris, nós fomos a um museu que era chamado... Tinha dois museus, chamados L'Orangerie e Jeu de Paume, que depois foram juntados e hoje é o Museu d'Orsay. E era onde tinham os pintores neoclássicos, em um lado, e do outro lado, no outro prédio, tinha os artistas dos impressionistas. E eu me lembro de entrar lá e ver um quadro imenso, chamado de Déjeuner sur l'herbe. E esse quadro, inclusive, é muito famoso porque é do Edouard Manet e é considerado o início do impressionismo. E eu parei na frente daquele quadro e eu virei uma geleia. Eu olhei aquilo e eu fiquei transfixo. Eu acho que fiquei parado aí uns 5 minutos olhando para aquilo, completamente tomado, pensando, meu Deus, como que esse cara criou essa pintura que tem tanto poder sobre mim? Foi pintado em 1850 e tem um poder gigantesco em cima de mim. E isso me fez querer desenhar, querer entender aquilo. E eu comecei a desenhar. Tem gente que descreve em livros que quando isso acontece é como se você pegou um vírus e aquilo que era simplesmente um gosto se transforma numa necessidade. E aí mudou tudo na minha vida. Eu comecei a desenhar demais e eu, em vez de fazer somente matemática, fiz um curso de história de arte e comecei a entrar em outras áreas para entender esse mundo da arte, da imagem, etc. E no meu segundo ano, depois do final no meu segundo ano, no início, eu tinha, durante as férias, eu tinha feito um estágio dentro de uma agência de publicidade aqui em São Paulo. Era um estágio de 3 meses. E porque eu pensei, talvez eu faça propaganda, porque eu não tinha confiança de pensar em ser artista. E no final desse estágio me ofereceram um emprego de diretor de arte. E eu não aceitei, porque talvez hoje teria, assim, porque isso é 68, se tivesse entrado naquela época, eu seria um desses caras que tem dono de agência de publicidade, essas coisas. Mas eu vi que não era para mim. Eu não queria usar minha arte para vender algo. Eu queria usar para me expressar. E eu voltei para a faculdade e eles tinham criado departamento de arte. E aí eu mudei
da área de matemática para a área de artes visuais. E aí eu me encontrei, eu estava fazendo desenho, pintura, eu estava fazendo um curso fantástico que era de literatura, a arte na literatura, esse foi o curso que mais me ensinou o que era o processo criativo, o que significava ensinar, criar e ser um artista. Porque o meu professor era uma pessoa incrível, ele se chamava Frank Quinn, ele era um inglês, e ele tinha sido um mineiro em Gales, depois que ele saiu do seminário. Ele tinha estudado para ser seminário, se desencantou e foi para Gales trabalhar nas minas de carvão. E lá ele fez amizade com um dos maiores poetas da língua inglesa, que era Dylan Thomas. E os galeses bebem muito, ele se tornou um alcoólatra, inclusive o Dylan Thomas era um alcoólatra também, e o Dylan Thomas gostava da convivência com as pessoas comuns. Ele tinha desconfiança do mundo mais sofisticado, etc. Ele não se sentia bem. Só que ele viu que o Frank Quinn tinha um potencial que ele estava desperdiçando. E ele fez com que incentivou a voltar a estudar. Ele saiu das minas, foi para Oxford, estudou literatura e se tornou professor. Então ele tinha uma convivência com um verdadeiro artista, que é um poeta, e isso é um diferencial muito grande para você compreender o que é o processo criativo. Porque é muito raro você conviver com quem realmente cria, que é um verdadeiro criador. Não é a pessoa que pinta quadros ou escreve uma coisa ou canta uma coisa assim. É uma pessoa que realmente tem um processo criativo. Isso não é muito comum, porque a gente não tem esse ensino, a gente não tem esse incentivo na escola, nós não sabemos como que isso funciona. Então, e todo mundo fala que isso é uma, vamos dizer, uma ilusão da pessoa. Os pais não incentivam, ninguém incentiva verdadeiramente para você entrar nesse meio. E dá muito medo, porque você não sabe se você tem talento, se você tem a possibilidade de ter uma carreira, de sobreviver daquilo. E eu resolvi que eu ia tirar um ano para pôr minha cabeça no lugar e voltei para Londres. E eu tinha a ideia que talvez eu entrasse numa escola de arte, porque eu queria realmente entender o desenho. Eu achei que eu não estava recebendo esse conhecimento por alguma falha no meu curso. E na realidade, quando eu voltei para Londres e comecei a procurar, eu vi que o problema não era esse. O problema é que não se ensinava desenho mais. Então, eu lembro de uma aula que eu tive na Universidade de Pennsylvania, que tinha um intercâmbio conosco, e eu fiz uma matéria lá que era de arquitetura. E eu lembro da primeira aula que o professor pediu para todo mundo desenhar um prédio lá. Então sentou-se os 50 alunos do gramado com uma prancheta e papel para desenhar aquilo.
E ele falou, desenhe. E era patético os desenhos que saíram, porque nós não tínhamos conhecimento. Eu ainda tinha o hábito de desenhar, então tinha desenvolvido um pouco da minha percepção, consegui fazer um pouco da perspectiva, mas eu não entendia nada de perspectiva. Oi, Lincoln, tudo bem? E eu... mas aquilo era como eu estivesse na frente de um abismo de conhecimento. Como é que você faz isso? Como é que faz luz e sombra? Como que faz composição? Como é que faz perspectiva, dá profundidade no desenho, na imagem? Ninguém ensinava isso. Eu fui em todas as grandes escolas de arte em Londres, na época, St. Martin's the Field, Royal College of Art, todos. Eu fui para Paris e era a mesma coisa, ninguém ensinava nada. Era como se você tinha que aprender por si só. E essa é a realidade até hoje. Não se ensina o desenho mais. Porque a ideia de ensinar desenho é que você vai ensinar a pessoa a ser acadêmica. Só que conhecimento não é acadêmico. O que é acadêmico é como você usa o conhecimento. Então, o desenho, linguagem visual, desenho é linguagem visual, é feito de um conjunto de princípios ou fundamentos. Se você olhar esses princípios e fundamentos como regras, você vai acabar fazendo um trabalho engessado ou acadêmico e não criativo. Porque você vai pensar que tudo é regras, tem que ser desse jeito. Então, a diferença é a sua atitude. E isso é mostrado muito bem num filme famoso chamado Amadeus, que é sobre a vida do Mozart e seus conflitos que tinha com um outro músico, chamava-se Salieri. Salieri era acadêmico e ele não conseguia sair de fazer composições corretas, mas nada criativos, porque ele levava como se tudo fosse regra. E isso foi o grande erro do século XX em relação à educação artística. Não se ensinava o conhecimento com medo de ensinar regras. E eu pensei, eu tenho que ter esse conhecimento, eu tenho que descobrir como fazer isso. E eu comecei a desenhar. Eu morava num quartinho pequenininho, eu não tinha dinheiro nenhum, eu tinha uma mesada pequena dos meus pais que eu tinha que complementar com trabalhos que eu fazia. Eu passeava cachorro, por exemplo, para uma pessoa rica, aliás, era um lord, o nome dele era Lord Burkitt. Eu lavava pratos em um restaurante, eu pintava casas, etc. E eu pesava 57 quilos, era raquítico, porque eu não tinha comida, eu gastava tudo que eu tinha para ter os materiais para desenhar, para pintar. E eu estava apaixonado pelo que eu estava fazendo. E muito feliz. E eu desenhava praticamente 10 horas por dia. E isso durou 4 anos. Nesse período eu conheci minha esposa, que é a Sônia, que foi a outra grande mudança na minha vida, né? E podem convidar seu cliente. Que legal. E aí eu comecei a descobrir como a imagem funciona. E por minha grande sorte,
o Palácio de Buckingham, a rainha, né, resolveu fazer uma exposição que durou 3 ou 4 meses, dos desenhos da coleção dela, dos grandes mestres, Michelangelo, Rafael, Leonardo da Vinci, etc. E ela tem uma das maiores coleções, a maior é do Vaticano, mas ela tem a segunda maior, e esses desenhos magníficos desses grandes artistas que foram que dominaram toda a arte de representar a realidade, de fazer desenhos que a gente chama de realistas, né? E então eu ia lá e eu observava como é que eles estavam fazendo os desenhos. E esses desenhos são, na maioria, desenhos que são chamados ou de pensieri, que são anotações de ideias, que é pensieri do pensamento, né? Ou desenhos preparatórios para uma pintura ou para um afresco, estudos de figuras, etc. Então, a grande maioria não é acabado. Aliás, o único que fez desenhos totalmente acabados era o Michelangelo, que ele fez 8 desenhos que chamavam desenhos de apresentação, que ele presenteou amigos com esses 8 desenhos, que eram totalmente completos como uma pintura, só que eram feitos com o pastel seco e o giseto, que eles chamam, e eles eram completos. Mas os outros desenhos, você conseguia ver todo o processo de desenvolver. Desde o esboço inicial, começo do planejamento da luz e sombra, para depois levantar mais. Então você vê todos os estágios. E observando isso, eu fui vendo como é que se desenvolve a luz e sombra e compreender como funciona. E comecei a perceber. Aí eu me lembrei, ao mesmo tempo, das minhas aulas de ótica, e aí eu juntei essas duas coisas, e aí era uma questão de praticar. Eu tenho pilhas de desenhos. Eu tenho mais, sei lá quantos, 10 mil desenhos, 8 mil desenhos, não sei, perdi muita coisa também nesses tempos. E isso foi, na verdade, minha escola. E, ao mesmo tempo, eu estava desenvolvendo meu estilo. E isso era um outro problema. E eu levo essa experiência para ensinar no curso como você ajuda uma pessoa a desenvolver seu estilo. Porque o estilo de pintura que você vai ter é muito semelhante ao estilo de se vestir, e de se apresentar, porque é uma expressão de quem você é. E eu lembro o desespero meu, porque por muito tempo eu estava buscando um estilo fora de mim. Eu achava que eu tinha que pintar ou desenhar no estilo de alguém que já era conhecido. E era um problema de autoestima e autoconfiança. Eu achava que quem sou eu, que tenho 19 anos, para ter um estilo. Só que o estilo está dentro de você mesmo. Você tem que olhar para dentro de si. E eu não lembro exatamente como que aconteceu, mas de repente caiu essa ficha. E eu comecei meu trabalho começou a crescer e ter um estilo meu. Que o estilo é como se fosse sua marca registrada, que qualquer um que vê um desenho meu vai saber que é um desenho meu.
que não é desenho de outro. A não ser que ele vê um desenho de outro que copiou meu estilo. Isso seria o plágio, né? Mas aí eu comecei a desenvolver as duas coisas e tinha a terceira coisa que tinha que desenvolver, que era meu assunto, a temática, que é o que eu quero pintar. Então eu sabia como eu queria pintar e eu estava desenvolvendo a capacidade de dominar o desenho, a execução do trabalho, mas ainda resta o que você vai fazer. Isso foi por volta de um ano depois, eu estava começando as coisas engrenar, quando eu conheci o trabalho do Carl Jung, o psicólogo, sobre símbolos arquetípicos. Um amigo meu que eu encontrei na rua, eu estava andando na Kings Road, era verão, era um dia de sol, lembro claramente, e eu estava descendo a Kings Road, que era onde tinha todas as boutiques, onde tinha Mary Quant, tinha todas as coisas. Estava vindo do World's End, que era no final de lá, e era um ponto onde tinha a vanguarda da vanguarda. E eu descendo na rua e encontrei esse amigo meu que chamava-se Paul, e ele estava com esse livro embaixo do braço. E ele sabia que eu estava pintando e que eu estava usando bastante símbolos. E ele falou, olha, eu acho que você vai achar esse livro interessante, porque fala sobre símbolos. O livro era O Homem e Seus Símbolos, e ele me emprestou. Nunca mais recebeu de volta o livro, coitado. Eu fiquei com o livro. E ele também não pediu de volta. E esse livro realmente foi transformador. Não por causa de entender o que os símbolos exatamente significam. Porque esse livro é sobre essa linguagem dos símbolos, que é a linguagem do subconsciente, a linguagem dos nossos sonhos. E o objetivo do Jung foi compreender o significado de símbolos para poder fazer a interpretação dos sonhos como parte do seu trabalho de psicoanálise. E estava ligado a uma outra teoria maior, que é dos arquétipos. Então tem os símbolos arquetípicos e arquétipos. Arquétipos são padrões de pensamento, de comportamento, e que regem como nós evoluímos na vida da gente. E tem dois principais arquétipos que ele falava, na concepção dele, que são o ânimos e a ânima. O ânimos é o universo masculino e que é representado pelo o quadrado. E a ânima é o universo feminino, que é representado pelo círculo. E ele também falou do universo espiritual, que era uma coisa rara naquela época, porque na academias não se falava mais de espiritualidade, que é o triângulo. E ainda falou do símbolo do 8, que é a lemniscata, que está ligado ao universo das emoções. E esses símbolos são universais. O que ele viu, que eles são presentes em todas as culturas de todos os tempos e têm o mesmo significado para todas as pessoas. E que ele não entendia muito bem como é que era processado, mas ele sabia que era um processo inconsciente, não é um processo consciente. Então não é parte do córtex racional. Você não olha uma coisa e você vê, é isso que isso significa,
a não ser que você tem esse conhecimento que você pode fazer a leitura. Mas o que me interessou, e que foi incrível para mim, e eu tinha 19, 20 anos, então eu não tinha muita coisa na cabeça, eu era meio inocente, minha cabeça estava vazia. Quando é assim, você percebe as coisas melhor, porque você não tem paradigmas, você não tem estruturas que bloqueiam a percepção de alguma coisa. E eu sabia que a composição de um quadro é sempre feito a partir de uma forma geométrica. Só que a gente escolhia a forma geométrica à toa. Eu acho que vai ser legal fazer uma estrutura do quadro, um triângulo. Ou vou fazer porque eu acho bacana, hoje eu quero fazer um quadrado, um retângulo, um círculo, etc. É totalmente aleatório. Assim que os artistas estavam trabalhando. Mas o momento que eu vi esse quadro, esse conhecimento, aí eu falei, nossa, eu posso pensar na estrutura que eu vou fazer para o quadro de acordo com minha intenção. Então, se eu quero mostrar poder, por exemplo, eu vou fazer um quadro com o retângulo. Ou posso fazer uma mistura disso. E eu comecei a experimentar com isso nos desenhos, e depois, em 72, eu fiz o primeiro quadro que era realmente estruturado em cima de símbolos arquetípicos. E esse quadro se chama O Grande Portal, já mostrei que nas redes, está no meu, nos posts que eu coloquei. É o primeiro quadro no mundo em que isso foi feito propositadamente. Isso é revolucionário, eu não tinha noção real do que eu estava fazendo, a dimensão disso, porque eu estava simplesmente fazendo porque eu achei interessante fazer. É assim que a criatividade acontece, uma coisa pequena, mas significativa, que você de repente começa a investigar e ele vai crescendo, crescendo, crescendo. E eu comecei a usar isso em vários quadros. Então, alguns com o círculo, outros com a lemniscata, outros com triangular. E eu vi que meus quadros ganharam uma força e não era só uma força, era que ficaram inteiros, é como se eu soubesse realmente o que eu estava fazendo. E não simplesmente trabalhando com intuição, como eu estava trabalhando antes. Só que aí eu comecei a refletir sobre isso, pensar e investigar mais. E eu fui lendo a respeito de símbolos arquetípicos. E aí eu falei, puxa, mas se a forma geométrica é um símbolo arquetípico, as linhas que criam essas formas também são. E tem um significado universal, eles explicam uma coisa, aí tinha mais tarde eu descobri o trabalho do Kandinsky, em que ele falava sobre o significado das linhas, mas ele não associou isso aos símbolos arquetípicos, porque esse conhecimento não tinha. Era um conhecimento que a gente chama de empírico, não tinha base científica ou de conhecimento. E deixa eu ver aqui, tá? Obrigado falando que mudou o conhecimento, o olhar dos clientes. Isso mesmo, né? Mas aí eu comecei a pensar, mas toda imagem
tem uma estrutura. Então, essa estrutura vai dar o significado para essa imagem. Mesmo que a pessoa que criou essa imagem não tinha essa intenção verdadeiramente. Então, se você tira uma foto, você vai fazer uma composição qualquer, queira ou não. Você não está pensando na composição, mas ela vai ter uma composição que vai ser ou retangular, ou vai ser triangular, ou uma mistura disso, ou circular, e isso vai determinar o que aquela imagem está expressando. Mesmo que isso não seja a sua intenção. E é por isso que as pessoas, quando tiram fotos, olham para a foto e falam, mas não gostei, não sei, que não está dando certo. Ou pintam um quadro e falam, ixi, não tá legal. Mas não sabe por quê. Porque não tem esse conhecimento. E isso acontece com a imagem pessoal. O tipo de cabelo que você faz, a estrutura do cabelo, se é um cabelo retangular, circular, triangular, as linhas que você usa, eles têm expressão. Não? E eu comecei quando em 73, a Sônia e eu voltamos para o Brasil, e aí nós casamos e eu comecei a mostrar meu trabalho aqui. A intenção era de voltar para a Inglaterra, mas aí acontecem as outras coisas que são aquelas coisas que acontecem, sei lá, destino, que seja. E a Inglaterra estava muito complicado. A galeria com a qual eu estava trabalhando, que queria fazer uma exposição do meu trabalho, entrou em crise por causa da crise econômica da época, e eles mudaram de rumo para trabalhar somente com os grandes mestres e não mais com a arte contemporânea. Então perdi minha galeria e eu comecei a fazer mostrar meu trabalho em salões, começou a ter destaque aqui e nós fomos ficando. E foi muito bom. Eu não sabia por quê, mas eu fiz minhas exposições, tive um contrato com a Galeria André, que me deu estrutura financeira, que, para o meu espanto, comecei a ganhar dinheiro com minha arte, e não só dinheiro, ganhei bastante dinheiro, até o ponto que deu para voltar, fazer uma viagem de 5 meses, para Marrocos, Inglaterra, a França, e ainda comprando apartamento, carro, estava muito bem. E no início dos anos 80, fui convidado para ser professor no Liceu de Artes e Ofícios. Aliás, parabéns a todos os professores, hoje é o dia do professor, né? E aí se iniciou uma outra faceta do meu trabalho, a educação artística. E eu comecei a ensinar isso sobre os símbolos arquetípicos dentro das estruturas. Ninguém sabia disso, ninguém nunca tinha ouvido falar nada disso, né? E desenvolver o meu método de ensinar o desenho. Eu nunca tinha ensinado. Eu não sabia ensinar. A Sônia é professora de inglês, ela me explicou as bases da didática, etc., como criar um plano de aula e tudo mais, né? E eu comecei E tinha uma outra professora, que é a Helena Nikitina, que era uma russa, que tinha feito convite. Eu falei, eu nunca dei aula. Então ela falou, eu ajudo com início para dar estrutura. E eu comecei realmente usando o método dela.
Assim, a maioria das pessoas vão começar assim. E só que a maioria continua o resto da vida usando esse método que veio de outro, que veio de outro, que veio de outro. E eu comecei a ver que não funcionava tão bem. Eu tinha que mudar algumas coisas. E eu comecei a fazer experiências, e tentar assim, tentar aquilo. Em vez de eu comecei a perceber que que a gente tinha que trabalhar a percepção mais do que ensinar um conhecimento teórico. E tinha que desenhar e desenhar e desenhar. E aí eu fui conhecendo outras coisas. Eu conheci a teoria do lado direito do cérebro, comecei a usar isso dentro das aulas e a coisa foi evoluindo, evoluindo, até que isso foi de 83 até 89, que eu fiquei do Liceu de Artes e Ofícios. Em 86, a gente propôs, eu que foi a liderança disso praticamente, de toda uma nova forma de estrutura das aulas e eu conversando com o Cirton Genaro, que é um outro professor, amigo que é artista, e o Paulo Pita e o Romildo Paiva, nós conversando dentro das aulas, lá dentro do liceu, chegamos à conclusão que era necessário estruturar todos os cursos baseados no desenho, na linguagem visual, que era a arte como intenção, que a gente chamava. E nós propomos ao nosso diretor, que era o Roberto Bulaerti, que é uma pessoa incrível, pessoa que sabe estruturar uma equipe para ser criativa. E nós chegamos com uma proposta para ele para reformular completamente o liceu dentro desse conceito. E o liceu, que tinha mais ou menos os 400 alunos naquela época, 300 e poucos alunos por semestre, passou a ter 13 turmas com 30 alunos só de desenho. Só de isso tinha 390. E com os outros cursos, no ano seguinte, ele tinha 1.600 alunos. Cresceu de 400 para 1.600 em um ano. Foi um sucesso enorme. O liceu se tornou referência em educação artística e um método que é totalmente inovador, vanguarda, fantástico. Né? E eu fiquei até 89, quando o Roberto Mulaerti se tornou presidente da TV Cultura e ele me convidou para levar esse conhecimento para a TV Cultura e criar um programa sobre o desenho. Bom, eu não sabia nada de televisão. E lá, na TV Cultura, eles não sabiam nada sobre linguagem visual, sobre desenho. O que se fazia em termos de programas de desenho ou de pintura no mundo inteiro, na televisão, era botar um artista pintando um quadro e ele explicando o que ele estava fazendo. Era um pouco primitivo, meio patético na realidade. E não era isso que a gente queria fazer. Eu não queria fazer isso, não era esse a proposta do Roberto Mulaerti. Era realmente ensinar os princípios da linguagem visual. E esse projeto a gente foi procurando assim, desenvolver e no meio do caminho, para entender a linguagem visual e para fazer um ensaio, eu fui convidado para trabalhar dentro de um programa chamado Revistinha, em que eu fazia 5 minutos
de uma oficina de desenho por semana, era uma oficina por semana, e isso durou 2 anos. Então, eu aprendi a fazer roteiro, eu aprendi os recursos de vídeo, de linguagem de vídeo e tudo mais, que é essencial, porque é uma outra linguagem, você vai, não é a mesma coisa que ensinar dentro da sala de aula. E isso funcionou muito bem, foi um sucesso, e terminou o programa em 91, e aí continuou a ideia de transformar essa oficina num programa individual. Mas levou mais 3 anos para isso acontecer, e realmente funcionou quando a Chris Winter, que é a diretora, foi convidada para ser a diretora, e aí nós criamos assim, uma amizade para poder fazer isso bem feito. E em 3 meses começou as gravações, eram gravações 9 horas por dia, não ganhava quase nada para fazer aquilo, mas eu estava entusiasmado porque era a possibilidade de levar isso para o público. E ao mesmo tempo saiu o livro. O livro foi resultado de 2 anos de roteiros que eu fiz para o Revistinha. E o livro também foi um enorme sucesso. Ele foi lançado alguns dias, uns 20 dias antes do programa. E eram 3.000 exemplares da primeira edição. Os 3.000 exemplares, eles imaginavam na editora Melhoramentos que isso ia levar assim, até o final do ano, isso era em maio, que se vendesse isso até o final de ano, seria maravilhoso. Vendeu em 10 dias. Mas isso também porque a Sônia é uma especialista em marketing, em saber como levar isso ao público, como fazer isso. Em 10 dias esgotou o livro. Até o final do ano tinha vendido 39.000 exemplares. Era um dos maiores sucessos da Melhoramentos. E também o programa, a série, foi um enorme sucesso. Ele chegou a ter 3 a 4 pontos de Ibope às 11 horas da manhã. A Xuxa, que era o mesmo horário, tinha 5 pontos. Isso para você ter uma noção do quanto essa... Oi, Cris, tudo bem? Qual é o alcance disso? 3 pontos de Ibope é 300.000 pessoas assistindo só na Grande São Paulo. E o programa estava sendo exibido para o Brasil inteiro. Ele não só na TV Cultura, mas também na Rede TV, a TVE, né? E aí depois foi criado o VHS, que eles venderam 20.000 VHS, só perdeu para o Rá-Tim-Bum. Por quê? Porque nós vivemos num mundo de imagens e as pessoas não têm informação, conhecimento nenhum sobre como a imagem funciona. Nesse período também estava com o meu próprio ateliê, eu tinha saído do liceu e eu estava fazendo exercícios, experimentações de como que eu poderia ensinar o desenho, e eu percebi que não precisava um curso de 1 ano, que eu podia assim, ensinar muito rapidamente, porque você ensina o conhecimento e depois tem a prática. A Cris, que está aqui, ela foi a minha aluna nessa época,
uns quase 6 anos, participando na época do lançamento do A Mão Livre, que foi a série, que ficou no ar 6 anos. E eu fui aperfeiçoando como ensinar isso. Eu lembro que tinha uma amiga que era diretora de marketing da Faber-Castell, a Sandra Camila Dante, e ela me veio com uma proposta. Ela falou, você consegue fazer uma oficina de desenho de um dia? Era um desafio. Eu falei, bom, vamos fazer. E nós começamos a fazer uma série de oficinas de desenho. Eu lembro que nós fizemos um no Palmeiras que tinha 80 pessoas que iam desde uma senhora de quase 80 anos, meninas e meninos de 16, 15. E num dia eu ensinei a desenhar por observação uns objetos que tinham numa mesa e ainda pintar isso com os materiais da Faber-Castell. Ela falou, não acredito. Ela mesma participou disso. Porque é saber como passar o conhecimento, como passar a informação. Depois disso, a Cris está falando que ela apanhava do irmão, eu lembro que você falava, que ela queria assistir A Mão Livre e ele queria assistir ao Xuxa. Como ela era maior, ela ganha. Não sei quem que ganhava, né? Mas tinha gente que eu encontrei um rapaz que falou que o programa passava acho que era terça-feira e depois tinha a reprise no sábado. E a garotada, que tinha 10 anos, 9 anos, eles ficaram loucos por isso. E tinha uma febre, as pessoas assistiam esse programa. E ele falou que a turma dele assistia cada um na sua casa e depois se reunia para jogar futebol e ficava discutindo o programa enquanto jogava futebol. Isso é muito bom, porque é uma alfabetização visual. E por causa disso é que eu fui convidado pelo SENAC para trazer esse conhecimento para a área de beleza, adaptar tudo isso para a área de beleza, porque nunca houve nada disso. Se não tinha na área de artes e plásticas, imagina na área de cabelo e maquiagem, não tinha nada. E isso foi uma revolução dentro da área. Mas, além disso, eu trouxe todo esse conhecimento dos símbolos arquetípicos e eu já tinha percebido que, como ele define o que uma imagem expressa, eu podia fazer a leitura do rosto de uma pessoa. E eu comecei a fazer essas análises. A Cris lembra que no curso, em 1993, 94, eu estava fazendo análise do rosto das pessoas. E não era... o resultado é igual, vamos dizer, a morfopsicologia. Mas as bases completamente diferentes, porque você está lendo os símbolos arquetípicos. Então, por isso que você consegue interpretar o que isso significa e como isso está relacionado a quem essa pessoa é. Por isso que você consegue ler o temperamento. Não a personalidade, mas o temperamento. E aí eu juntei isso com o que eu tinha desenvolvido em relação a estimular a criatividade nos meus alunos e um processo de reflexão, de questionamento, etc., que aí desenvolvi o método para fazer a consultoria com o cliente. Então juntaram todas as coisas.
E também, aí em 1999, um ano mais ou menos antes do Senac me convidar, eu conheci o trabalho do Joseph Ledoux, que mostrou que os símbolos arquetípicos, muito provavelmente, são processados emocionalmente. Ele não fala isso. Tem uma frase pequena no livro do Daniel Goleman, que é a inteligência emocional, que menciona o livro do Joseph Ledoux, e ele menciona símbolos arquetípicos. Mas ele não desenvolveu nenhuma coisa a partir disso. Eu falei, isso me deu um clique. E falei, esse processo é emocional. E aí começamos a fazer a observação dos clientes que passavam por uma transformação e a gente viu que realmente afeta o emocional da pessoa, afeta o comportamento. E isso completou todo um sistema, um método e um conceito que eu chamo de Image ID, que é uma fusão de arte, a linguagem visual e todos os princípios de estética, de percepção, etc. e tal, com a ciência, que seria a ciência da psicologia, da neurobiologia, antropologia, sociologia, tem conceitos filosóficos da beleza, etc., e criou esse sistema, esse método e esse conceito. E quando eu mostrei o que tinha feito, que era para ser uma apostila só para um curso, a Vera Lúcia Marques, que era diretora do Senac, falou, mas isso aqui é fantástico. Isso não pode ser simplesmente uma apostila, tem que ser um livro. E aí ela levou para a editora Senac, que fez o livro, que saiu em 2003, e isso que revolucionou o mercado. Nunca tinha nada a ver, nada parecido com isso no mercado. Nunca se falou em temperamentos, nunca se falou em identidade, nunca se falou em nada do que hoje está virando quase comum as pessoas falarem na área. Como se sempre existia isso. E não existia, isso foi criação minha. Infelizmente foi chamado de visagismo, mas é completamente diferente de qualquer coisa relacionada com o visagismo que tinha na Europa. Na Europa era ver o gestual, isso era o que era mais do Juilliard, e pelo gestual você vê, funciona assim, que abaixa a cabeça da pessoa, deixa o cabelo soltar. Então era para mulheres e para o cabelo, o visagismo. Aí pede para a mulher arrumar o cabelo. Então se ela puxa aqui, ela não quer o cabelo na testa. Se ela fica pegando aqui, ela quer sentir cabelo aqui. Se ela fica pegando no cabelo assim, é porque ela quer o cabelo comprido. Mas não tem nada a ver com o que ela quer expressar. Não tinha personalidade ou temperamento, nada disso. Não era fazer uma imagem que refletisse o senso de identidade. Nem se falava em identidade. Não tinha um conceito de beleza. Não tinha nada. Era simplesmente você ver o tipo de formato de rosto que a pessoa tem. Se é mais largo, você não põe muito volume aqui. Se é mais fino e mais alto, você não põe volume em cima. Era isso. Era uma coisa assim. Não era muito profundo. Não era muito complexo. O que eu apresentei era um outro universo. E é por isso que não tinha
universidades, cursos. Olá, Ivan, tudo bem? Ivan String, projeto Tesourinha, daí palestras lá no projeto em 2004, 2005. E ele sabe muito bem como era esse mundo que ninguém conhecia visagismo naquela época, né? E isso é uma mudança gigantesca, né? É uma coisa que muda a percepção da pessoa. É uma alfabetização visual. E a coisa começou a crescer de uma forma espantosa, porque as pessoas estavam sedentas por conhecimento. Ninguém tinha conhecimento. E o que eu acho de visagismo para cachorro existe, sabia? Porque você faz a leitura do cachorro, um poodle é tudo redondinho, aparentemente, só que ele é extremamente perigoso porque na realidade é triangular a cabeça dele. Então você faz a leitura do temperamento do cachorro também. Você vai, e o que você faz para a imagem, por exemplo, faz tudo redondo para o poodle, ele muda a aparência dele e você acha que ele é tudo fofinho. E na realidade não é. Não é como o bichon frisé, por exemplo, que é realmente redondo, né? Mas tem tudo a ver, porque é a mesma coisa. É linha, é forma, é cor, é o que você está expressando com isso. E o que você quer que seu pet expresse, né? E isso mudou tudo dentro da área. Sim, os temperamentos são os temperamentos são baseados em colérico e melancólico. Os temperamentos, eles são uma classificação, vamos colocar isso bem colocado. Há várias formas de você classificar os temperamentos. Eu uso a classificação do Hipócrates, que era o pai da medicina da Grécia Antiga, que ele pensava que os temperamentos eram relacionados aos fluidos do corpo. Então ele tinha a bilis preta, tinha os sucos gástricos, tinha o sangue e tinha a fleuma. E o cólera está ligado ao fígado. E ele achava que o temperamento de certas pessoas eram pessoas que eram dominadas pelo fígado e pelo cólera, que é do fígado, e essas pessoas eram temperamentais, fortes, emotivas, etc. Dados a ser muito bravos, explosivos, etc. Os sanguíneos eram dominados pelo sangue. Então, eles são pessoas mais rápidas, energéticas, também são calorentos, tal. As pessoas ligadas à fleuma são os fleumáticos, que são as pessoas meio entupidas, são pessoas lentas, são pessoas calmas, mais paradas. E os melancólicos são dominados pelos sucos gástricos, que são pessoas mais ansiosas, mais introvertidas, mais fechadas. Só que hoje se sabe que o temperamento não vem disso, vem do nosso DNA, da genética. Mas a classificação é absolutamente válida. Mas poderia usar a classificação dos chineses, que são dos meridianos, 5 meridianos, que é madeira, metal, tem fogo, tem a terra e o ar, né?
Ou podia usar do indiano, que são Vata, Pitta e Kapha, que são semelhantes, só que são só 3. Ou podia usar Enneagrama, que são 9 classificações, é mais complexo. Eu escolhi o do Hipócrates, porque são 4 linhas, 4 formas, que são muito fáceis de ligar as linhas, as formas e as cores aos temperamentos. Então a leitura facial fica mais fácil, a leitura do temperamento fica mais fácil e o uso dos elementos visuais para ter uma expressão específica também fica mais fácil. Oi Flávia, tudo bem? Como está Espírito Santo? Né? E então aí juntou tudo. E foi uma explosão. O primeiro workshop que eu dei na Hair Brasil, que foi em 2004, a gente não sabia o que esperar, porque ninguém sabia o que era visagismo. Né? E, por nosso espanto, tinha 90 pessoas no workshop. Aí começaram a comprar o livro, começaram a querer curso, porque nós não tínhamos curso. Aí o André Matheus organizou o primeiro curso, que foi no Hugo Beauty, lá em Porto Alegre. Nós fomos para Porto Alegre, demos um in-company para 30 profissionais lá do Hugo Beauty. E depois foi feito o primeiro em São Paulo, que foi na Mods Hair, através do Richard Metteron, e a Intercoiffure, que foi a Laís Preziosi e o André Matheus, que organizaram. Tinham 8 pessoas, ou 10 pessoas, mas foi o início. E aí não parou mais. Cada vez mais foi crescendo. E aí, por nosso incrível, em 2007, só 3 anos depois, já a Embi Morumbi e a Unixul estavam falando de fazer um curso superior de visagismo. Só que tinha um problema. Quem ia ensinar isso? Que não tinha ninguém formado. E isso tem sido sempre o problema, porque eu não tenho como preparar as pessoas, ensinar as pessoas a ensinar. É muito demorado. Só ensinar a linguagem visual exige um preparo imenso. Você tem que ter o domínio total da linguagem visual, do desenho, de desenhar mesmo, e de usar essa linguagem criativamente. Então, esse tem sido o nosso desafio aqui e que foi resolvido, de certa forma, com o curso online, porque o curso online não tem o limite que tem a aula presencial. Eu tinha só, o máximo que eu consegui fazer foi 6 cursos num ano, com 20 a 30 pessoas. Hoje, um curso de online vai conseguir mais gente do que isso. E não só em São Paulo, vem de todas as partes do Brasil, no exterior, em qualquer lugar do mundo. Então, isso possibilitou de ter esse curso chegando a mais gente. É mais barato online, né? Não tem o gasto de você viajar. E por incrível que pareça, funciona melhor. Porque educação é repetição. Grande parte de um curso presencial é simplesmente repetindo a mesma coisa. Porque na sala de aula, você perde 3/4 daquilo que você ouve.
Você não consegue assimilar. Especialmente num curso com tanta informação e com tanta informação nova quanto um curso completo de visagismo. Online, como tudo é gravado, você pode ver, rever, pausar, voltar, ver uma coisa que você não entendeu muito bem, parar de novo para investigar melhor alguma coisa que foi dita ou que está sendo mostrada, as proporções, as coisas. Então a experiência educativa é muito melhor. E as pessoas, por isso, estão tendo muito mais facilidade de pôr em prática. Ele está tendo um resultado muito melhor. As pessoas estão praticamente fazendo o curso 2 ou 3 vezes, repetindo o curso. Mesmo depois de ter o certificado, voltam para fazer partes, porque quando você começa a pôr em prática, vem outras ideias, outras percepções, outros questionamentos. Alana, que está nos Estados Unidos, ela fez o curso presencial e depois ela entrou no curso online. Você tem uma experiência educativa muito mais forte. E tem as lives, tem muito mais material impresso, tem muito mais exercícios. E tem que fazer os exercícios, o investimento para você aprender. Isso aqui é praticamente uma universidade. Você está fazendo uma formação, não é aprendendo uma técnica. Então, obrigado, Cris Lucena, pelo selo. E isso é uma formação, é como se você estivesse fazendo uma faculdade de linguagem visual, que só isso é de um valor imenso, porque você vai usar em tudo que é visual na sua vida, você vai usar em tudo. Mas também é uma faculdade de compreender o ser humano, a psicologia da imagem, de compreender temperamento, o que é persona, o que é as máscaras, como é que é, o que é identidade, essa coisa complexa que é a identidade, isso é parte integral do curso. E depois tem toda a parte de criatividade, de entender como é o processo criativo, que não se aplica somente a criar a imagem pessoal. O processo criativo é o mesmo para qualquer coisa que você vai criar. Criar um negócio, criar um livro, criar qualquer coisa. É o mesmo processo. E a maioria das pessoas nunca aprendeu nada sobre o processo criativo. Por isso que essas pessoas que vocês estão vendo aqui, que estão fazendo comentários, por isso que muda a vida da pessoa. É o curso da vida, é o melhor curso que eu fiz, mudou meus relacionamentos, mudou como eu compreendo meu marido, como compreendo meus filhos, como educo meus filhos. Porque você tem uma outra visão do mundo. Nós temos, o curso está já desde segunda-feira, essa turma de novembro, está aberta as inscrições e hoje à meia-noite termina a promoção que nós criamos para facilitar as coisas para vocês que sabemos que tiveram muitas dificuldades na pandemia. Então, nós criamos um desconto muito grande, de 30% para o parcelado e mais 5%, 35% para o preço à vista. Se você comprar
parceladamente, vai ser 399 em 10 parcelas de 399. O que é? Não tem faculdade que você possa fazer por esse valor. E se você pagar à vista, vai ser 3.705. Nós sabemos que não é fácil por causa da pandemia. Mas aquilo que é muito fácil também não tem muito valor. Por isso que a gente não faz baratíssimo, porque aí vocês não vão dar valor ao que nós estamos fazendo. E ele transforma mesmo. Não é papo para fora. Não é papo, alguma coisa que, sabe, palavras ao vento. Muda mesmo. E tem, mesmo as pessoas que não colocaram totalmente em prática, todos eles falam que levaram grande vantagem nisso. Seu trabalho esteticamente mudou. A compreensão do mundo mudou. A Lana contando que transforma. A Lana fez faculdade de moda, é uma pessoa que começou a trabalhar com o design, e ela falou que não teve nada desse conhecimento dentro da faculdade, né? Todas as informações do curso estão no site visagismo.com.br. Só para terminar hoje, porque já estamos 1h20, a Maurila está perguntando. O curso é estruturado tem 70 vídeos, que todo o conteúdo é gravado. São 8 módulos, para passar de um módulo para outro. Tem um pequeno teste. Isso é mais para garantir que você veja todos os vídeos, para não pular para frente e não perder o processo, que é importante seguir esse processo, né? E tem 8 lives, que são feitos semanalmente a partir da liberação do curso, que vai ser 1º de novembro. E aí eu respondo as perguntas, mas no próprio site, na plataforma do curso, tem as plataformas, tem os fóruns em que pode fazer as perguntas. Todo mundo recebe as respostas que eu dou, vai todo mundo receber por e-mail a resposta. Tem os grupos, tem um grupo no Facebook e tem um outro grupo no Telegram também, onde a Simone e outras pessoas respondem as perguntas, e é para dar ajuda contínua. O grupo do Facebook é contínuo, para sempre, né? E aí faz as perguntas, tira suas dúvidas, manda uma imagem que você analisa e a gente corrige ou comenta o que está fazendo certo, o que está fazendo errado, e por isso que evolui, né? E por isso que aprende. E alguém perguntou se é semiótica. Não é semiótica. Semiótica tem uma base completamente diferente e é baseado na ideia de que todo o nosso conhecimento de signos é feito pela experiência social. O que o trabalho de Jung mostra sobre símbolos arquetípicos, que especialmente essas formas geométricas, que isso não é um aprendizado social. Isso é uma coisa que é inerente ao ser humano e também aos animais. Então, é um processo inconsciente de compreensão de certos símbolos, que os símbolos geométricos, e que você sabe o que significa. Como que isso é? Por exemplo,
Se eu dei esse exemplo ontem ou anteontem, não foi ontem. Se eu colocar aqui um vídeo mostrando um maestro conduzindo uma orquestra, só que não tem som, você vai saber que tipo de música está sendo regida pelo maestro, pelos gestos que ele está fazendo. Se está fazendo gestos ondulares, você vai saber que é uma música suave. Porque esse movimento, essa dança, expressa suavidade em qualquer cultura. E não é uma coisa que você aprende. Não é pela experiência social. É inerente às pessoas. Uma criança instintivamente vai fazer esse movimento se a música é suave quando dançar. Se é linhas retas, é uma marcha, é uma coisa forte, é uma coisa. Se é linhas inclinadas, é dinâmico. E se for ondulações assim, é uma música alegre, divertida. Por isso que cachinhos dão ideia de alegria, de lúdico, e rejuvenesce a pessoa. Mas também podem ser conturbados. E esse é o aprendizado que você ganha com o curso, de compreender como a imagem funciona. Entendeu? Isso é por cima, né? É muito mais complexo do que isso, muito mais profundo do que isso. Mas não é igual a semiótica, não. Semiótica, isso dá uma outra dimensão. Não é que a semiótica não tem validade. Por favor, não estou falando que não tem validade. Tem. Né? E o que aí eu ia falar, né? O acesso à plataforma tem prazo. Sim, ele fica 1 ano à sua disposição. Mas por isso que em 1 ano você pode rever o curso pelo menos 4 vezes. Né? Mas é o tempo porque pessoas têm problemas, né? Não pode começar imediatamente, fica doente, etc. Né? E esse é o curso. Né? Toda a informação está no site visagismo.com.br e as inscrições também. É só entrar lá, vai ter um pop-up. Até meia-noite tem essa promoção, que é tudo feito por lá, pelo site, por cartão de crédito ou por Pix, se for à vista. E também pode ser por PayPal, se você está fora do Brasil, que aí tem que ser à vista também. E é muito simples, muito fácil. Se você tem algum problema de fazer inscrição, por exemplo, tem que lembrar que hoje em dia os cartões de créditos estão barrando certas coisas. Né? Oi, Suziane, que bom que você está junto conosco. Né? Parabéns e conte conosco para qualquer coisa. Né? Então, preste atenção nisso, pode ser um SMS para liberar, etc. Tem alguns bancos que exigem que você faça um cartão virtual. Então, situações desse tipo. Né? Mas é simples, instalar e muda a sua vida. Qualquer problema, entre em contato conosco ou pelo o Instagram, também pode ser pelo WhatsApp. Oi, Ed Carlos, professor do Senac. E nós estamos à sua disposição, tá bom? Por hoje é só. Na segunda-feira eu vou fazer uma live sobre a cosmiatria com a Luciana Macedo
Depois, na terça-feira, o outro da área de cosmetria, sobre as harmonizações, com a Luciana Macedo, foi a primeira pessoa a pôr em prática nessa área, dermatologista. E depois com a doutora Alessandra Haddad, na terça-feira. A doutora Alessandra é chefe do departamento de cosmetria do Hospital Albert Einstein. Também fez o curso e fala sobre o visagismo nos cursos dela. E ela é cirurgiã plástica, então vão ser duas lives muito interessantes nessa outra área que está tendo muita polêmica e onde faz muita diferença a aplicação do visagismo. Né? Então, não se esqueça de que é visagismo.com.br, aguardamos vocês lá, e vocês vão ser muito bem-vindos no curso e nosso time e fazer a diferença para os seus clientes. Isso que é o mais importante. Uma boa noite, obrigado por me acompanhar e para dar sua atenção, e eu espero que vocês tenham gostado, que isso tenha sido de valia para vocês. Tchau, grande abraço, até segunda-feira. Bom fim de semana.